Seguindo pedidos, então, do óbvio. Do Carol, óbvio. inicia pra gente. Primeiro, bem-vindos a mais um episódio. Convidamos vocês para estar aqui com a gente, sentir que está aqui nesse bate-papo com a gente, participando da conversa, né? Eu vou começar com uma pergunta, Lê. Vamos lá. O óbvio, ele existe ou ele não existe? O óbvio é muito relativo, né? O óbvio, ele é seu. Ou seja, ele existe dentro do seu universo, mas ele não existe dentro do universo do outro, necessariamente. Então, pra mim, eu não posso considerar o óbvio como uma verdade absoluta. O óbvio não é um fato, não é uma verdade que existe, ela não é a gravidade. Ele é relativo. Então, se eu fosse resumir, só te dar uma resposta, seria não. E eu já responderia sim. Você responderia assim, bom, Maravilhoso. É assim que eu gosto. É assim que vai. Bom, o óbvio, por definição, ele é algo que é fácil de ver. Ele é algo, né, o significado no dicionário. Então, o óbvio, ele é fácil de ver, ele é aquilo que é incontestável, aquilo que é evidente. Dicionário de Oxford. Também fiz essa pesquisa. Sério? E a gente tem que mudar, a gente tem que mudar. Eu vou voltar a pesquisar na Barça. Ai, gente, que tristeza. Vamos lá. Então, ele é aquele que não se pode, que não se tem dúvida, aquilo Sim. que se pode ver. Então, quando a gente vê que tem uma definição, ele existe. Porém, eu concordo com você que ele é relativo. Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente que o relativo também, aí eu trago uma outra provocação. Então, daqui a pouco a gente... Mas eu acho muito interessante, porque eu também comecei com a mesma verdade, com a mesma pesquisa, e quando ele diz que ele é incontestável, eu disse, beleza, é o dicionário. E aí eu pensei, vou discordar do dicionário. Nossa, que audácia! Que audácia, né? Muito bom! Mas pensei, falei, realmente, ele pode ser o incontestável, porque realmente o óbvio, ele não deixa de ser uma verdade. Claro, ele é patente, ele é o óbvio. Mas o que é? Esse é o meu ponto. Eu não acho que o óbvio ele é só algo incontestável, ele é um fato consumado. Não. Não acho que ele seja necessariamente algo tão binário. É ou não é, todos sabem ou não sabem, verdade absoluta ou não. Porque traz ele pra sua vida, vamos trazer ele pra prática aqui. Quantas vezes na vida você já não virou numa situação e falou, era óbvio que isso ia acontecer? Gente, se era óbvio que isso ia acontecer, ou seja, dava pra ser evitado. Pô, era óbvio que meu namoro ia acabar. Tava fadado ao fracasso. Então por que você enrolou tanto? E às vezes é óbvio só pra você, pra ele não. Ale, aí eu já consigo ver dois grandes grupos, né? O grupo que se identifica como aquele que duvida das coisas e que acredita que as coisas são todas muito relativas. E tem um outro grupo que acredita, mas no óbvio, que fala tudo é muito óbvio. Uhum. Então a gente pode talvez falar de grupos de pessoas que têm essa perspectiva diferente, não? Porque eu sempre tive e aí sem ler, sem pesquisar, eu sempre tive uma opinião muito formada sobre o óbvio. Que o óbvio é aquilo que... Posso citar Clarice? Vamos lá. Vamos lá sempre. Clarice dizia: o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Tá? E aí me vem uma provocação. Isso dá pra conectar muito com qual era a minha opinião sobre o óbvio. O óbvio, ele é aquilo que o sábio vê. Ele é aquilo que sempre esteve ali e que as pessoas não viam. É o mais difícil de descobrir. Então, mas então o óbvio ele é a verdade ou ele esconde a verdade? Ele é a verdade. Escondida? Escondida, pode ser, mas ele é a verdade. Porque geralmente quem desvenda o óbvio, porque o óbvio, pensa no sentido do dicionário, né? Ele é aquela patente, aquela coisa que não deixa dúvidas. O que não deixa dúvidas? A luz. Cara, vamos pensar lá atrás. Não tínhamos luz elétrica. Vivíamos sem luz elétrica.
Thomas Edison. Pá. Pá, luz. Temos aqui a invenção da luz. Descobrimos a luz. Cara, um sábio, né? E ele enxergou o quê? O óbvio. Então, quando a gente pensa naquilo que é unânime, pô, e aí acaba sendo óbvio pra você, óbvio pra mim, óbvio pra quem tá escutando, óbvio pra mais... É unânime, não deixa dúvidas. E isso vem com as grandes filosofias, com as grandes ideias, com dizeres que mais simples e mais óbvios que a gente consegue aplicar no dia a dia, que os sábios trazem pra gente. Eu concordo, mas vou trazer um outro lado. Essa é a ideia. O óbvio vai deixar a O gente óbvio vai muito ficar nessa idas e vindas. Mas se você pensar, até o século XVI, o Sol girava em torno da Terra. Esse era o conceito, né? Era um teocentrismo. Tudo girava em torno do planeta Terra. Depois, quando veio Copérnico no século XVI, que provou que não, né? Que a gente que gira em torno do Sol, né? Ou seja, quando você diz, o óbvio, pra lá era óbvio que o Sol vai girar em torno da Terra. Eu tô aqui, o Sol tá ali, passou mais horas, ele tá aqui. Ué, óbvio. Óbvio. Mas não, ou seja, o óbvio, ele pode ser confundido com uma pluralidade coletiva que não necessariamente está correta. Mas aí que entra. Hoje você fala assim, é óbvio, pô, ele tá aqui, tá ali, hoje é óbvio, porque teve um sábio que trouxe aí esse conhecimento. Até então, vinha uma crença ou um outro conhecimento que gerava talvez essa pluralidade que as pessoas concordavam, mas que foi desvelada por um outro sábio. Mas isso hoje, com a tecnologia que a gente tem, é fácil a gente concordar com o Copérnico e falar, nossa, gente, era tão óbvio isso, como assim vocês não repararam? Mas quantas coisas hoje no nosso dia a dia, trazendo pra nossa realidade, é óbvio a gente não vê. Quantas lâmpadas você deixou de ver? Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia pra mim, ele falava assim, o que mais me dá agonia é saber que eu estou o tempo todo bombardeado de ideias e eu não consigo enxergar. Porque ele não é sábio. Não é tão óbvio. É óbvio. Às vezes não. Mas aí eu acho que eu tô pensando numa coisa aqui, Ale. O óbvio, ele não é fácil. Talvez, acho que a diferença de assimilar sobre o óbvio não é porque é óbvio que é fácil. Não é porque é óbvio que é tão fácil, qualquer um identifica. Então não é óbvio. É óbvio porque é unânime. É óbvio porque é evidente. Mas acho que talvez a gente confunde óbvio com ser fácil. Inventar uma lâmpada, inventar a luz, é óbvio, mas não é fácil. Então essa vontade da gente querer descobrir o óbvio, da gente querer ser bombardeado com coisas e não enxergar ali o que é unânime, traz esse olhar que não é porque é óbvio que vai ser fácil de ser descoberto. Não é porque é unânime, não é porque é evidente, não é porque é fácil de... não é porque salta à vista que a gente vai descobrir. Teletransporte seria uma forma fácil de se locomover. Eu chego daqui no Japão assim. É óbvio. É óbvio, mas não é fácil. Mas não é fácil. É isso que você quer dizer. Talvez seja isso. Porque talvez o que a gente espera do óbvio é que ele seja fácil. Eu acho que... Esse episódio tá muito bom. Esse episódio vai ser muito bom. Ele vai ser muito diferente. Eu concordo que quando a gente consegue enxergar o óbvio, ver ele de uma maneira clara, falar, é óbvio que isso é a melhor maneira, é óbvio que o teletransporte facilitaria, a gente é capaz de tomar melhores decisões mais conscientes, ou seja, é óbvio que este caminho é o correto. É óbvio que se você
pular do prédio, vai cair a força da gravidade. Isso vai acontecer, isso é óbvio. Mas eu, eu gosto de desafiar um pouco porque a gente tem uma... Eu enxergo que a gente tem uma consciência muito coletiva das coisas. Se você pegar Descartes, já sempre desafiou isso. Da dúvida? Da dúvida, sobre você ter que sempre desafiar a verdade, né? Era até o que ele chama, que era o racionalismo cartesiano, que era você tem que desafiar a verdade com verdade, você tem que estar sempre... Se você tiver um ponto de dúvida, você tem que... Ela não é uma verdade, né? Sim. Se ela tiver... E ele explorava isso muito, ele dizia até sobre um gênio maligno, que ele dizia: e se você aprendeu que 2 mais 2 é 4? Só que, na verdade, 10.000 anos atrás, alguém inventou isso e falou 2 mais 2 é 4, e se passou em gerações. Isso não é. Isso não é. Ele falava que ele chamava de um gênio maligno que tinha essas más intenções. Ou seja, óbvio, a gente aprendeu que 2 mais 2 é 4, óbvio. Mas você tem que ao menos se dar a chance de desafiar isso. A inércia do pensamento paralisa a humanidade. As grandes disrupções vieram de coisas que algumas eram óbvias, outras não tão óbvias, mas vieram de uma disrupção do pensamento padrão. E eu penso que o óbvio ele pode morar muito mais fácil no pensamento padrão, e que a gente não está acostumado a desafiar. A questionar esse status quo. Ale, acho que trazendo para os dias de hoje, tangibilizar um pouco, a gente vê que falar de empresas, né, os negócios que eles, startups, né, que conseguem sair daquele período hype, né, elas enxergam o óbvio, elas enxergam, trabalha com design thinking, entende né, aquele famoso persona, necessidade. Então ela enxerga aquele óbvio que a pluralidade ou aquele dia a dia nosso não nos permite enxergar, e ela desafia e traz uma solução óbvia que as pessoas estão buscando há muito tempo. Sim. E desafiando isso, entrando em contato com isso, ela consegue trazer soluções. Sim. E aí acaba sendo unânime. Nossa, como eu nunca percebi que eu precisava disso no meu dia a dia. Sim. Sempre precisei disso no meu dia a dia. Solucionou um problema. Isso às vezes trazer pro dia a dia, assim, trazer pro dia de hoje, né? Sair lá da invenção da lâmpada. E aí, eu te ouvindo, eu lembrei, assim, que antes da lâmpada tava a vela, né? E aí tava, assim, óbvio. Óbvio, pô. E aí veio a lâmpada virou óbvio. Então, assim, eu não acredito que existe um óbvio que não pode ser desafiado e que não pode ter melhorias. Eu acredito, assim, que existe a evolução, vou chamar de evolução do óbvio. Então, eu acho que trazendo para os dias de hoje, as startups, as empresas, as inovadoras, elas trazem, vê o óbvio. Então, assim, às vezes, você fala, nossa, como eu não tive essa ideia? O cara tá lá, teve uma ótima ideia. Se fosse eu, tava lá, tivesse feito. E a gente tem muito hoje, no dia de hoje, a gente pode, acho que, trazer esse exemplo pro dia. Mas, assim, não é fácil. Boa. Não é fácil de ver, mas ainda assim é unânime, porque você vê que vinga. Você vê que... E aí, quando você fala o óbvio não existe, o óbvio é a minha opinião, o óbvio é a opinião das pessoas aqui né, do meu grupo, vamos chamar de meu grupo. Eu gosto de trazer o óbvio na comunicação, ele é muito negativo. Porque quando você conversa e você fala, é óbvio. Porque uma coisa é o óbvio numa invenção, o óbvio numa ideia, o óbvio numa solução, o óbvio na resolver uma problemática. Outra coisa é o óbvio na comunicação. O óbvio na comunicação, ele fecha portas. O óbvio na comunicação é o meu ponto de vista. O óbvio na comunicação não é algo unânime. É algo que eu trago o meu ponto de vista e fecho portas na comunicação. Vou trazer um exemplo. Ale, tô pensando aqui no exemplo. Você me olha com esse olhar aí, eu já sei que lá vem bomba.
Ale, é óbvio que você ia mal naquela prova. Pô, Que exemplo, desculpa, amigo, mas é que estudei tá. tanto. E ali, traz um exemplo. Eu? Carol, é óbvio que não ia dar certo esse emprego. O emprego, tá. E aí, eu fecho portas. Pra eu me comunicar, quando eu falo assim, eu falo, Ale, é óbvio que a sua relação ia dar errado. Eu não deixo margem pra você falar, Ah. porque você já se sente desprovido de Existe uma verdade, inteligência. e já vem uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta Que eu não... que você desconhece. E na verdade, isso é só um ponto de vista meu. Cara, eu via o seu relacionamento fracassado. E, desculpa, eu tô te expondo, mas não tem nada a ver, é só um exemplo, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente, obrigado. É um ponto de vista meu, é a minha opinião. É o que eu tô impondo numa conversa. Exato. E eu tô fechando a porta na conversa. Eu tô fazendo você se sentir de uma forma que você não tem... Eu não tô contextualizando. A melhor forma de comunicar não é usando o óbvio. Exato. Você tem uma matriz diferente, você tem uma crença diferente e eu contextualizo. Ale, eu acredito que não ia dar certo por causa disso, trago elementos e contextualizo e não coloco o óbvio. Então, aí o óbvio... Pra mim, entra como ele não existe. Ele é só um ponto de vista. Ele é só uma opinião. Então, óbvio, quando eu trago na comunicação. Mas quando eu trago ele de uma forma mais assim... significado do dicionário, de unanimidade, do sábio... Aí eu acho que ele existe. Ou seja, você enxerga e não enxerga ele como... Na comunicação, ele não existe, né? Na comunicação, como um ponto de vista... sem ser de forma unânime, não é óbvio. Porque aí não é o óbvio, não é evidente. Porque não é evidente pra você, então não é óbvio. O óbvio, ele existe quando ele é unânime. Eu acho que esse talvez seja o grande problema. Eu já penso que a unanimidade, ela dificilmente existe. Ela pode ser refutada, esse é meu ponto. Sempre pode existir alguma outra coisa. Você acha que não existe algo incontestável? Acho que tudo pode ser contestado. Você pode contestar e estar errado. Mas você pode contestar. E o contestamento das coisas é o que nos leva à evolução. Então, como você mesmo disse nesse exemplo, quando você me diz, Ale, era óbvio que isso ia acontecer, você está fagocitando a minha pessoa com a sua ideia. Eu não tenho espaço, ou seja, o que é seu é o seu pensamento, mas não uma realidade absoluta. Então, isso já quebra o argumento de que isso era óbvio. Mas fica pra mim a reflexão de que... Existe verdade absoluta? Existe uma verdade absoluta, ou que o óbvio, muitas vezes a gente olha pra ele pensando muito no passado. Ou seja, claro que isso ia acontecer, claro que esse emprego ia dar errado, esse relacionamento, qualquer coisa, tudo que ia acontecer... O óbvio é muito fácil olhar pra ele com viés temporal. No passado ele fica muito evidente. Então, pra mim, o óbvio, ele é o oposto do que a gente mais prega nesse podcast. Eu acho que ele é o inimigo do autoconhecimento, porque ele evita com que você questione, ele te mantém numa inércia do pensamento. E você exige que você tenha coragem para olhar para ele. Então eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso questionar, eu preciso olhar a situação, eu preciso enxergar, eu preciso agir. Se eu sabia que essa situação não ia ser boa, se ela era tão óbvia, então por que eu não agi? Por que eu não tomei essa decisão? Então, o óbvio para mim, ele foi muito dissipado sobre, como eu já disse, na sociedade, na pluralidade de pensamentos, que ele não está nos permitindo muitas vezes nos conhecer. Então, para mim, a solução do óbvio é o questionamento, é o autoconhecimento, é desafiar a situação e é ter coragem. É tomar as decisões difíceis, é enxergar as situações, é você ver as coisas como elas são.
É você tirar essa imparcialidade, tirar essas ideias que são impostas na sua cabeça. Eu posso virar pra você, Carol, e falar assim: ih, Carol, você não gosto muito daquela sua amiga. E você adora ela, você adora ela. Aí você começa a pensar: mas ela faz esse negocinho aqui que me irrita. Mas eu também não gosto. E aí, de repente, tá matutando uma ideia na sua cabeça. E aí você não gosta mais da menina por uma coisa que nem é uma ideia sua. A ideia nem era sua. Só que isso vai se tornar, às vezes, você vai falar: nossa, era tão óbvio, nossa, realmente, ela não é legal. É? É? Ou foi uma ideia que eu implantei na sua cabeça, gente? É tipo o filme ali, o Inception lá, que eu implantei na sua cabeça, e aí isso se tornou óbvio pra você. Mas aí a gente tá fugindo da genialidade e vindo pro ponto de vista. E Sim. quantas vezes o óbvio não é o ponto de vista? Esse que é meu maior desafio. Mas eu acho que o ponto de vista, ele não é óbvio. A genialidade é. A Terra já foi o centro do planeta, do cosmos. Tudo. Uhum. Muito bom, muito bom. É isso, cara. Eu gosto de enxergar essa maneira, eu gosto de pensar da gente. Eu vou com Descartes. Vou seguir ele. Vou com ele, vou Eu acho que questionar as do verdades. grupo do que é passível de entender que as coisas são relativas ou que a gente deve duvidar das coisas, você tá mais nesse grupo e eu tô mais no acreditar que. Não acredito que tudo é muito óbvio, mas eu acredito na genialidade, no sábio, que é o agente do identificar o óbvio, do nos trazer o óbvio. Então, a gente começou com uma pergunta, o episódio, né? O óbvio existe ou não existe? E a gente vai terminar o episódio com a mesma Sem pergunta. responder. A gente vai perguntar no final também. Pra você, o óbvio existe ou não existe? Time Ale ou time Carol? Convidamos vocês para mandar pra gente sugestão. Acho que tem muitos amigos, né? Pessoas que nos trazem ideias de como melhorar, de como desenvolver aqui nesse bate-papo semanal. E convidamos vocês para participar também dos temas, propor temas pra gente. E estaremos felizes em entrar nessa discussão e trazer sempre um novo olhar Sobre as coisas de sempre. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Ale. Valeu.